Estamos naquele que é um dos mais relevantes espaços museológicos do nosso país, um dos mais relevantes espaços culturais de Portugal, num Museu Nacional, debruçados sobre o Mondego, entre a Sé Velha e Nova de Coimbra, à sombra da icónica Torre da Universidade. Este é um museu fundado em 1911, logo após a implantação da República. Abriria as suas portas em 1913 e, desde então, tem-se alicerçado como uma referência absoluta quando falamos não só da ourivesaria, não só da pintura, mas fundamentalmente quando falamos da escultura em Portugal. E até sintomaticamente o patrono, o nome do museu, tem também algo a ver com isso. Claro que é uma personalidade associada a Coimbra, mas é também um dos mais importantes nomes da escultura barroca mundial. Um dos mais fabulosos criadores artísticos portugueses do século XVIII. Estamos no Museu Nacional Machado de Castro. Vamos conhecê-lo. E já no interior do museu vimos a conversa com o historiador de arte Pedro Ferrão. Ele é técnico superior aqui do Museu Machado de Castro, é o responsável pelas coleções de escultura, de ourivesaria e têxteis. Pedro, antes de falarmos das coleções, do conteúdo, vamos falar primeiro do contentor. Isto é, o museu é enorme, não é? Ele prolonga-se por vários pisos. Nós podemos distinguir aqui até diferentes fases da própria construção deste conjunto, não é? O Museu Nacional Machado de Castro é um repositório de épocas que vão, ou que tem uma cronologia que vai desde o século I a.C., final do século I a.C., no tempo de Augusto, do Imperador Augusto. Estamos a falar do famoso criptopórtico. Exato. O que resta do antigo fórum da cidade romana de Aeminium. Não é? Essa parte muito impressiva do edifício, que depois lhe foi adicionado um paço episcopal, a morada dos bispos, a partir que há registro do século XII, ainda que no século XI já tenha existido o início de um templo cristão pré-românico. E em 1910, no 5 de outubro de 1910, este edifício passa para a esfera da República, que no ano seguinte, no decreto de 26 de maio, cria o Museu Machado de Castro. 2 anos depois vem a abrir, de facto, como Museu Machado de Castro. No fundo, é um museu centenário, que tem mais de 100 anos, claro, num edifício milenar. Não é? Tem 2000 anos de história. É de facto impressionante. Mas já neste nosso século XXI há aqui também uma importante nova componente, não é? Exato. Com as obras de ampliação e requalificação que o gabinete do arquiteto Gonçalo Birne concebeu, entre 2004 e 2012 foi feita essa obra, de facto, de requalificação e de modernização do museu, o que ampliou largamente todo o espaço, mas ainda assim a maior parte da coleção, não a melhor parte da coleção, está em reserva, porque o espólio atinge mais de 15 mil peças e expostas estão aproximadamente 800. Claro. E entre elas este fabuloso conjunto. Onde é que estamos? Nós estamos, de facto, no piso -1. Nós temos 5 pisos. Não parece um edifício pequeno, mas temos, de facto, 5 pisos com uma variedade enorme de coleções. Esta é chamada coleção, ou dentro da coleção de escultura, a melhor obra de terracota do século XVI que nós temos, alusiva à Última Ceia de Cristo, feito por um escultor, de facto um meteorito que apareceu aqui brilhante no meio da cidade,
que deixa esta impressão absolutamente fantástica. E diz meio da cidade porque originalmente estava... Exato, ela estava no refeitório de Santa Cruz, do Mosteiro de Santa Cruz. Não é? Ela foi uma encomenda que lhe foi adjudicada entre 1530 e 1534. Mas Pedro, quem é esse meteorito? Eu interrompi-o. Desculpe, esqueci-me. Não, eu aqui me interrompi. Ele tem o nome que nós só sabemos esse nome, não sabemos o seu percurso. É muito difícil de traçar. O nome é Odar Vírio. Se eu pedisse ao Pedro para aqui no núcleo de escultura nos salientar 3 peças, 3 tesouros que aqui estão, qual é que nos indicava? Bom, desde logo este que nós falamos aqui da Última Ceia de Odar. Mas podemos então, de facto, destacar uma peça que foge um bocado à linguagem da matéria-prima de quase toda a escultura até o século XVI, que é o calcário branco, que vinha das pedreiras aqui muito próximas do concelho de Cantanhede, Ansem, Porto Cunhos, Otil. São todas essas pedreiras que fornecem a matéria-prima. Dessa matéria-prima, nós podemos destacar, por exemplo, também do século XVI e obra da mão de João de Roão, a denominada Capela do Tesoureiro, que, na verdade, ela é titulada por Nossa Senhora da Assunção. O retábulo que lá está é de Nossa Senhora da Assunção. É conhecida porque foi custeada por o tesoureiro da Sé de Coimbra e pertencia à Igreja de São Domingos, na Rua da Sofia, sendo que essa igreja nunca foi completada no século XVI e depois de várias peripécias ao longo do tempo foi desmontada totalmente, essa capela do tesoureiro, e remontada no museu em 1967. Ficou num pátio a céu aberto que depois acabou por ser obra de intervenção central no projeto de Gonçalo Birne, agora no século XXI, permitindo preservar uma das melhores obras, de facto, de João de Roão e do Renascimento. Recuando um bocadinho do século XVI, voltando ao século XIV, uma outra grande obra que nós podemos referir é, de facto, o Cristo Negro, assim designado. De facto, é uma figura longilínea com um sofrimento atroz, que não tem qualquer filtro na forma como se dá a ver aos crentes, contemporâneo do século da peste, não é? E de uma mudança, de facto, de paradigma em que Cristo já não é idealizado, mas Cristo é mostrado na sua maior fragilidade. Essa é uma peça em madeira. O Cristo Imperador definitivamente passa a ser o Cristo Sofredor. Exatamente. E depois, realmente, há tanto para descobrir, que vem desde o século X, XI, pré-românico, ainda do período islâmico, e depois, de facto, o românico, o gótico e a Renascença. Mas para lá da escultura, o Machado de Castro tem muito mais para oferecer. O museu tem, e de facto o museu vai ter também uma peça de Joaquim Machado de Castro, um modelo para a estátua equestre de Dom José I. Nós depois entramos numa zona, poder-se dizer, mais residencial, no primeiro piso, ainda antes, com uma belíssima coleção de escultura e pintura flamenga, ou de importação do norte da Europa, também com influências alemãs. Segue-se uma sala dedicada à pintura portuguesa entre o século XV e o século XVIII, abrangendo o final do gótico, a Renascença, o Barroco. São todos esses períodos que estão ali ilustrados com alguns dos grandes pintores portugueses, desde os pintores do século XVI ligados ao rei Garcia Fernandes, Cristóvão de Figueiredo, já na época do século XVII com a Josefa Dóbitos, depois Bento Coelho da Silveira, um produtor, um prolífero pintor do século XVII, para acabar depois com André Gonçalves, já do período barroco do tempo de Dom João V e de Dom José. O que se lhe segue é toda uma grande galeria no primeiro piso e num piso superior que tem a coleção de orivesaria, que vai do século XII com uma peça única que é de 1152, um cálice mandado fazer por Dom Gueda Mendes. Dom Gueda Mendes era o cavaleiro do exército de Afonso Henriques, das terras de Basto,
senhor das terras de Basto, até de facto todo esse período que vai até o século XV de escultura medieval, obviamente com o grande enfoque no chamado ou no denominado Tesouro da Rainha Santa Isabel, não é? São 4 peças únicas com um poder mágico associado que sempre lhe foi atribuído. Século XVI, com a belíssima oficinas de Coimbra e de importação que nos dão peças do período manuelino até ao período de Dom João III, terminando depois no piso de cima, do século XVII e XVIII, com a coleção de orivesaria, com aquilo que designamos o Triunfo do Barroco, com uma peça soberba chamada A Custódia do Sacramento, que no alto dos seus quase 300 quilos nos dão, de facto, a dimensão desse triunfo do Barroco. Na parte, então, mais residencial do Paço, nós temos sucessivamente a cerâmica que abrange também um período que vai do século XV ao século XIX, com particular destaque para uma coleção muito interessante do ponto de vista da didática das ciências. Os jesuítas tinham aquilo que se chamam os chamados azulejos didáticos. Segue-se a Sala da Reforma Pombalina, com o livro das provisões onde estão as ordens todas do Marquês de Pombal para a reforma dos estudos universitários e dos seus edifícios, com plantas e projeções de azulejos dos edifícios que vão ser reformados. Logo contigo temos uma sala de textas dedicada sobretudo aos paramentos religiosos, mas onde se destaca uma grande tapeçaria flamenga, nele vendo um dos episódios mais interessantes da mitologia clássica, os amores proibidos de Marte e Vênus. Uma pequenina capela privada do próprio bispo, que está ainda no lugar, embora recriada, ao qual se segue depois toda uma parte de artes decorativas, desde o mobiliário, passando de facto por tapetes orientais, alguns apontamentos também da Índia, China e Japão e da forma como é que nos relacionamos com essas culturas e como é que essas culturas acabaram por fazer uma simbiose entre modelos ocidentais com formas de trabalhar e matérias-primas que são da Ásia que os portugueses estiveram também. E a exposição, de facto, termina com uma homenagem de 2 legados que foram deixados no século XX por duas grandes figuras da transição do século XIX para o século XX. Trata-se do poeta Camilo Peçanha, que deixou toda a sua coleção oriental ao museu. Grande parte dessa coleção com a coleção de Manuel Teixeira Gomes, que também foi nosso Presidente da República na Primeira República, foram doadas ao museu. São 2 grandes doações. Nós temos 2 salas que homenageiam esses 2 grandes mecenas, no fundo, doadores, e o resto, se as pessoas quiserem ver, está visível no Museu do Oriente, em Lisboa, com um depósito de longa duração que nós acabamos de fazer. O Museu Nacional Machado de Castro é, desde 2019, Património da Humanidade. Com efeito, em 2013, a Unesco classificou a Universidade, a Alta e Sofia, em Coimbra, como Património Cultural da Humanidade. Mas essa classificação estendeu-se em 2019, exatamente aqui para o museu. Não só pela importância das suas coleções, não só pelo passado enquanto paço episcopal, mas também e muito por causa da imponência destes vestígios romanos. Vestígios que terão origem ainda em meados do século I a.C., com o Imperador Augusto, mas muito do seu aspecto atual resulta das profundas reformas que essa estrutura vai registar já em meados do século I depois de Cristo, tempo do Imperador Cláudio. Estamos a falar de um criptopórtico. Como o próprio nome indica, cripto, escondido,
algo secreto. Estamos a falar de uma estrutura que suportava, em Arcaria, o extenso fórum, a grande praça da cidade romana de Imínio, atual Coimbra, onde, entre muitas outras estruturas, existia também uma basílica, de que aqui também podemos encontrar vestígios. Enfim, mais um dos muitos motivos de interesse para uma visita ao Museu Machado de Castro. E vimos agora a conversa com Virgínia Gomes, ela é técnica superior aqui do Museu Machado de Castro, é também responsável pelas coleções de pintura, gravura, desenho, e encontramos de facto aqui numa aula do museu particularmente dedicada à pintura do século XV, mas não só, mas já lá vamos, mas é igualmente a coordenadora dos serviços de inclusão e acessibilidade, que de resto no panorama da museologia em Portugal, Machado de Castro é uma referência absoluta nessas áreas, com prémios, mas porquê? O Museu Nacional Machado de Castro começou com estes projetos, inicialmente eram projetos, em 2010. E o primeiro de todos eles, curiosamente, nem está a meu cargo. E é uma referência, que é com jovens em situação de prisão. Estão no Centro Educativo dos Olivais, encontram-se lá, e é uma colega nossa, a Fernanda Alves, que tem estado a coordenar desde 2010 esse programa de educação pela obra de arte, chama-se A Arte, o Tempo e o Homem, no próprio serviço prisional deste... Isso é interessante porque quando falamos nos serviços de acessibilidade, podemos estar a pensar só em questões, enfim, físicas de acesso, mas não é esse o conceito, não é? A acessibilidade, já tratada a física, foi preocupar-nos com a intelectual, a social e eu diria mais ainda, que ainda não é reconhecido por todos, a emocional. São estes pontos que nos interessam, porque para o Museu Nacional Machado de Castro, o cuidado em que cada pessoa, na sua condição, se sinta parte do museu e o reinterpreta à sua maneira, é um dos propósitos maiores. E por isso mesmo é que nós temos vários projetos, desenvolvemos desde 2010 vários projetos. Mas há um que é particularmente vem sendo muito falado, que é o Eu no Museu. Quer-nos falar um pouco sobre ele? O Eu no Museu é um... Qual é o público? O público são pessoas com demência ou perturbações neurocognitivas, do tipo doença de Alzheimer e outras demências, as 5 principais, e os seus cuidadores. Os seus cuidadores também? Os cuidadores também. Enquanto, na maioria dos casos, só ultimamente se pensa nos cuidadores, nós tivemos a sorte, em 2011, em março de 2011, de ser abordados por uma cuidadora, uma familiar de uma pessoa com demência, que fizéssemos aqui um projeto, porque tinha visto no MoMA, em Nova Iorque, tinha sabido que havia, desde 2007, no MoMA, um projeto para pessoas com demência. E se podíamos replicá-lo aqui. Na mesma semana, a cuidadora formal, portanto, uma gerontóloga que cuidava do mesmo senhor durante a semana, veio-nos pedir o mesmo. Nós, desde março a setembro, preparámos as coisas, preparámos o projeto com o Alzheimer Portugal. Virgínia, mas que técnicas, que metodologias utilizam no contacto com esse público? E sei que usam muito a pintura. Estamos aqui num caso concreto, depois vou-lhe pedir para nos explicar um bocadinho como é que faz, como é que desenvolvem essas abordagens. Como desde o início nós tivemos a preocupação de separar as pessoas com demência, a quem chamamos participantes, num grupo, e os cuidadores noutro grupo, às segundas-feiras de cada mês, no caso do Museu Machado de Castro, que é o fundador do Eu no Museu, o que fazemos pelo lado das pessoas com demência é
trabalhar as obras de arte, é fazer a exploração das obras de arte, sempre cruzado e articulado com a história de vida. Não é a história de vida clínica, é a história de vida, as suas preferências, aquilo que fizeram durante a vida. No caso das pessoas com demência, é uma estimulação cognitiva que pode levar à recuperação de memória profunda, as mais antigas, através das questões colocadas pela obra de arte e pela vida comum, pela vida que nós todos temos, segundo a obra de arte. E então, aqui no caso, como é que... No caso da Senhora de Rosa, o que é que vocês veem? Veem uma mãe sentada numa cadeira e a mãe serve de cadeira ao filho. Começamos por aí, pela descoberta. Vai-se perguntando, é uma pintura, não é, o que é? As pessoas descobrem o que é, vão elas falando, vão-se pronunciando, vê-se também que está lá a mãe, sentada na cadeira, a mãe é a cadeira do filho, o filho tem à volta duas pessoas ao lado, em baixo, duas pessoas a adorá-lo, as duas pessoas nota-se que são de escala menor do que a Nossa Senhora, a quem depois chamamos Nossa Senhora, essa mãe, e o Menino Jesus. E é neste processo de pergunta-resposta, de descoberta conjunta, que nós vamos introduzindo que temos perante nós uma pintura que é parecida com a pintura mural do século XV, uma pintura que mostra uma mulher terrena que vai ser coroada, Rainha dos Céus, e o amor entre mãe e filho. E, finalmente, quando é possível, introduzimos ainda o resto da história da iconografia judaico-cristã, que é o simbolismo, o símbolo da rosa, da fertilidade, da virgindade de Maria, e, por outro lado ainda, a questão da morte anunciada de Jesus, do menino Jesus, que ele está sentado naquela cadeira que é a sua mãe. Através do pintacilo. Que o menino tem na mão. Que o menino tem na mão, que é o símbolo da paixão. Projetos que, de resto, têm merecido também a atenção da academia, no sentido em que há teses sobre estes projetos, não é? Há 5 teses sobre o eu no museu, na área da psicologia, da história da arte, património também, e das ciências da educação. E no caso do Imagens que Guiam, que é para pessoas com dificuldades desenvolvimentais, intelectuais e desenvolvimentais, há uma tese de psicologia. Detentor de 103 bens de interesse nacional, os conhecidos tesouros nacionais, o Museu Machado de Castro é, de facto, um dos mais importantes espaços museológicos do nosso país. Um grande museu, não só pela vastidão das suas coleções, não só pelo extenso circuito de visita, mas, e acima de tudo, pelo valor histórico, patrimonial, identitário das suas coleções. Coleções que, de facto, têm um grande valor nacional e até internacional, mas que não isenta também o Machado de Castro de ser uma porta aberta para a história da produção artística e cultural da região. E também, que não podia deixar de ser, de Coimbra. E por isso, visitar o Machado de Castro é também uma varanda debruçada sobre Coimbra, a sua história, que afinal também é a história do nosso país. E também por isso, este é um museu que importa conhecer.